O Oriente Médio, poucas regiões do mundo despertam tanto fascínio, medo e curiosidade. Quando ouvimos esse nome, o que vem à nossa mente? Imagens de desertos sem fim, cidades milenares, mesquitas com domos dourados. Mas também, infelizmente, imagens de guerra, conflitos e instabilidade. Por que essa parte do planeta, berço das maiores religiões e civilizações da história, parece estar presa em um ciclo interminável de tensão? Hoje, vamos mergulhar fundo no complexo tabuleiro de xadrez do Oriente Médio para entender as forças que movem suas peças e por que o destino dessa região afeta a todos nós. Para começar, precisamos entender que o Oriente Médio não é um bloco único. É um mosaico de culturas, etnias e religiões. Temos árabes, persas, turcos, curdos, judeus. Temos muçulmanos sunitas e xiitas, cristãos de diversas denominações, judeus, drusos. Essa diversidade, que deveria ser uma fonte de riqueza, muitas vezes se torna o estopim para conflitos. As fronteiras que vemos hoje nos mapas, em grande parte, não foram desenhadas pelos povos que ali viviam. Elas foram traçadas com régua e caneta por potências coloniais europeias, como a Grã-Bretanha e a França, após a Primeira Guerra Mundial. Essas linhas artificiais agruparam etnias rivais e separaram comunidades que antes viviam juntas, plantando sementes de discórdia que florescem até hoje. E claro, não podemos falar do Oriente Médio sem falar de religião. É aqui que nasceram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é uma cidade sagrada para as três. Essa herança espiritual profunda é um pilar da identidade de seus povos, mas também um ponto de atrito. A divisão mais significativa no mundo islâmico hoje é entre sunitas e xiitas. Essa cisão remonta à morte do profeta Maomé, no século VII, sobre quem deveria ser seu sucessor. Hoje, essa divisão se manifesta em uma disputa geopolítica acirrada, liderada por dois gigantes regionais: a Arábia Saudita, a grande potência sunita, e o Irã, o principal representante do xiismo. Essa rivalidade entre Arábia Saudita e Irã é talvez o principal motor dos conflitos atuais na região. Eles não se enfrentam diretamente em uma guerra declarada, mas travam o que chamamos de guerras por procuração. O que isso significa? Eles financiam, treinam e armam grupos aliados em outros países para lutar por seus interesses. Vemos isso claramente na Síria, onde o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad, enquanto a Arábia Saudita e outras monarquias do Golfo apoiaram grupos rebeldes. Vemos isso no Iêmen, onde uma coalizão liderada pelos sauditas luta contra os rebeldes Houthi, que são apoiados pelo Irã. Cada um tenta expandir sua esfera de influência, transformando países vizinhos em campos de batalha. No meio desse tabuleiro, temos outra peça fundamental: Israel. Fundado em 1948, o Estado de Israel nasceu em meio a um conflito que perdura até hoje. Para os judeus, era o retorno à terra ancestral, um refúgio seguro após séculos de perseguição e o horror do Holocausto. Para os palestinos e o mundo árabe, foi a Nakba, a catástrofe, a perda de suas terras e lares. Desde então, a história de Israel e da Palestina é uma sucessão de guerras, levantes, ocupação de territórios e tentativas de paz frustradas. A questão de Jerusalém, o status dos refugiados palestinos e a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia são feridas abertas que impedem uma solução definitiva. Recentemente vimos movimentos históricos com os Acordos de Abraão, onde países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein normalizaram relações com Israel. Muitos viram isso como um passo pragmático em direção à estabilidade, unindo forças contra a influência iraniana. Outros, no entanto, criticaram esses acordos como uma traição à causa palestina, que se sentiu ainda mais isolada. E onde as potências mundiais entram nessa história? Bem, elas nunca saíram. O Oriente Médio guarda a maior parte das reservas de petróleo do mundo. E quem controla o petróleo, controla uma parte vital da economia global. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o papel de policial da região, garantindo o fluxo do petróleo
e protegendo seus aliados, como a Arábia Saudita e Israel. Bases militares americanas estão espalhadas por todo o Golfo Pérsico. Qualquer ameaça ao fornecimento de petróleo, como a instabilidade no Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, vira uma crise internacional. A Rússia também retornou ao jogo com força, principalmente com sua intervenção militar na Síria, garantindo sua influência e acesso a portos no Mediterrâneo. A China, por sua vez, entra em cena não com armas, mas com investimentos massivos, tornando-se o maior parceiro comercial de muitos países da região, inclusive do Irã e da Arábia Saudita. Pensemos na Síria, que começou em 2011 como um protesto pacífico por democracia. Parte da Primavera Árabe se transformou em uma das guerras civis mais devastadoras do nosso século. O governo de Assad, apoiado por Irã e Rússia, lutou contra uma miríade de grupos rebeldes. Alguns apoiados pelo Ocidente e pelas monarquias do Golfo, enquanto grupos extremistas como o Estado Islâmico aproveitaram o caos para criar seu próprio califado de terror. O resultado: centenas de milhares de mortos, cidades em ruínas e a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Síria se tornou o palco perfeito, onde todas as tensões da região, sectárias, geopolíticas e internacionais colidiram de forma trágica. O Líbano, um país vizinho, é outro exemplo da complexidade regional, com um sistema político frágil dividido entre cristãos, muçulmanos sunitas e xiitas. O Líbano vive sob a sombra de seus vizinhos mais poderosos. O Hezbollah, um grupo xiita armado e financiado pelo Irã, é a força política e militar mais poderosa do país, mais forte que o próprio exército libanês. Ele age como um braço do Irã na fronteira com Israel, criando uma tensão permanente e arrastando o Líbano para a disputa regional. Então, existe esperança de paz? Sim. Sempre existe. Mas a paz no Oriente Médio não virá apenas com acordos assinados por líderes em salas luxuosas. Ela precisa ser construída de baixo para cima. Depende da capacidade dos jovens, que são a maioria da população em muitos desses países, de superarem as narrativas de ódio e desconfiança que herdaram. Depende de líderes que priorizem o bem-estar de seus povos em vez de ambições geopolíticas. Depende do fim da interferência externa que joga um grupo contra o outro. A paz depende fundamentalmente da difícil, mas necessária, tarefa de reconhecer a humanidade no outro. De entender que a segurança de um povo não pode ser construída sobre a insegurança de outro. O Oriente Médio não é apenas uma fonte de problemas. É uma região de uma resiliência incrível, com um povo vibrante, uma cultura riquíssima e uma história que moldou o mundo. As luzes de Dubai, a energia de Tel Aviv, a história do Cairo, a beleza de Istambul, tudo isso também é o Oriente Médio. O desafio é encontrar um caminho para que essa vitalidade possa florescer livre do ciclo de violência. A paz na região não é apenas um interesse local, é um interesse global. Porque em um mundo conectado, o caos em uma parte do planeta reverbera em todas as outras. O que acontece em Damasco, Teherã ou Jerusalém tem impacto em nossas vidas, seja no preço da gasolina, nas ondas de refugiados ou na segurança global. O Oriente Médio é, de fato, um espelho do nosso mundo, dividido, polarizado e com feridas que custam a cicatrizar. E a pergunta que fica é: seremos capazes como comunidade global de ajudar a curar essas feridas, ou continuaremos a jogar lenha na fogueira? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro do Oriente Médio, mas também o nosso. Obrigado por assistir e por essa reflexão conjunta. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas complexos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!